vida, né? Vai trazer um destino profético, vai liberar alguns destinos que estão às vezes travados, não sabem como destravar, mas o Senhor vai conseguir fazer isso, porque Ele é especialista em destravar pessoas e destinos. Amém? A gente crê nisso. Ele se encontrava com as pessoas e Ele destravava não só a vida das pessoas, mas o destino delas. É por isso que a gente continua pregando o Evangelho até hoje. Por quê? Porque Deus é o libertador do destino. Ele liberta o nosso destino. Ele faz com que a gente alcance coisas muitas vezes impossíveis para nós, ou inalcançáveis para nós. Amém? E é por isso que a gente continua louvando, bendizendo, pregando, para que isso não aconteça só com as nossas vidas, mas aconteça com a vida de todos aqueles que chegam até o altar do Senhor. Amém? Todos aqueles que se achegam até Deus. Então a gente tem que se achegar até Ele, e Ele vai se achegar até nós. Amém? Assim a Bíblia ensina. Nós temos que se achegar cada vez mais perto, mais próximo, e Ele vai se mostrando, e Ele vai nos ajudando, e a gente vai caminhando, e vai sentindo o cheiro e a presença dEle, e isso vai inundando o nosso ser, a nossa vida, isso vai trazendo uma paz, uma alegria, e como a gente estava conversando antes do culto, vai mudando, sabe, o brilho vai mudando, o cheiro vai mudando, a mentalidade vai mudando, a roupa vai mudando, a gente vai começando a perceber coisas que antes não eram perceptíveis ao nosso ver. Amém? Coisas que estavam, sabe, muitas vezes passando desapercebidas, e você começa a perceber novamente. Quando a gente começa a chegar perto de Deus, a nossa sensibilidade começa a aflorar. E é isso que eu sempre peço, para que a nossa sensibilidade possa aflorar, tanto comigo, tanto com a minha esposa, com os meus filhos, a gente comece a perceber as coisas que estão acontecendo à volta. Porque aí fora é muito desenfreado, as coisas acontecem muito rápido, as coisas acontecem, sabe, a passos largos, e é muita pressão, e é muita coisa, e é coisa acontecendo atrás de coisa, e a gente acaba muitas vezes perdendo a sensibilidade de muitas coisas que Deus quer fazer com a gente. Amém? Deus vai trazer essa sensibilidade para nós também. Seja homem, seja mulher, a mulher tem mais sensibilidade, mas o homem também tem. E se ele não tem, Deus coloca, Deus avisa ele, olha, não faça isso, não vá por ali. Então eu também aprendi isso, que Deus, por mais que eu não tenha sensibilidade, Deus é sensível e Ele fala com a gente. Amém? Então homens, fiquem tranquilos, nós não temos a mesma sensibilidade que as mulheres, mas Deus fala com a gente. E Ele falando, a gente tem certeza daquilo que a gente tem que fazer. Amém? É isso. E o homem precisa de certeza e convicção para fazer as coisas. O homem é muito assim, precisa. Então eu quero que nessa noite Deus fale com cada um de nós. Amém? Que as mulheres sintam a presença dEle e escutem Ele, mas os homens também sintam a presença dEle e escutem Ele também. Em nome de Jesus. Vamos juntos, se desconecte agora lá de fora. Tudo aquilo agora que estava, sabe, muitas vezes enchendo tua mente agora, estava te preocupando, angústia, dúvidas, sabe, palavras que foram liberadas durante a semana, sabe, prejuízos que foram tomados. Nossa, tomei um prejuízo no serviço, tomei um prejuízo em alguma negociação. Esquece agora lá fora. E agora vamos se conectar e vamos se concentrar naquilo que Deus quer fazer, porque Ele pode reverter todas as coisas. Amém? Ele pode transformar o prejuízo em lucro. Então, estou levando prejuízo, mas Ele pode transformar o seu prejuízo em lucro. Amém? Então vamos se colocar na presença dEle, vamos colocar tudo na mão dEle, e eu sei que Ele vai fazer o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome, Jesus. A Tua palavra fala que onde estiver reunido 2 ou 3, Teu nome, o Senhor se faz presente, e nós sabemos que o Senhor está presente entre nós. Que o Senhor vai fluir em nós e através de cada um de nós, Pai. Eu peço, Espírito Santo, agora, assim como o pastor falou, que nós venhamos esvaziar as nossas mentes agora, nosso coração de toda preocupação, de toda ansiedade, de toda preocupação, Deus, em nome de Jesus, Pai, para que o Teu Espírito possa nos encher com aquilo que é puro, com aquilo que é eficaz, aquilo que vem do Teu trono, Senhor. Nós
Amém.
Senhor permanece para sempre. O teu amor permanece para sempre. Aleluia. A pessoa mais importante aqui, Jesus Cristo, Ele veio, Ele faz parte da nossa igreja, Ele faz parte da nossa família. Isso que é mais importante mesmo que isso. A gente saber que quem faz a diferença. Moça! Chegou nosso querido e amado filho, moça! Aleluia! Seja bem-vindo à casa do papai. Eu fico muito feliz quando eu vejo ele passeando no nosso meio, porque eu sei que vai haver milagres, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver restituição, vai haver prosperidade. Quando ele está passando, tudo muda. Quando ele está passeando no nosso meio, tudo muda. Tudo porque ele toca na gente, a gente começa a sentir ele, e às vezes a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe que ele está vivo ainda, e que ele vai nos levar para a eternidade junto com ele. Amém? E lá não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem lembrança das coisas passadas, porque tudo vai se fazer novo, tudo vai ser novo, tudo vai ser novo. Amém? E a gente vai entender que o Senhor vai estar no controle de todas as coisas. Vamos lá então passar agora para a palavra da oferta. Abra comigo em Gálatas 6, 9 a 10. Muito bom a presença do Senhor. Gosto, desde novinho, quando eu aprendi a entender a presença do Senhor, eu amei. A primeira vez que eu senti, eu falei, uau, é diferente. Então tá bom, então vamos lá, vamos para cima. Meu destino era outro, era para mim ir para o exército, era para me tornar um general, era para me tornar alguém do exército, mas aí coube a Deus me trazer para o exército de Deus. Eu fui treinado para ir para o exército, mas graças a Deus que eu fui para o exército de Deus e estamos caminhando para se tornar um general de guerra do exército de Deus. Amém? Para a gente combater o bom combate. Essa batalha vale muito a pena. Essa batalha vale muito a pena. Uma batalha pela minha e pela sua vida, vale muito a pena. Amém? E salvar vidas é a coisa mais importante para Deus. Amém? Pastor, o que Deus gosta? Vou falar para você o que Deus gosta. Deus gosta de salvar vidas. Amém? É isso que Ele gosta. Se tem alguma coisa que Deus gosta, é de salvar vidas. E eu amo salvar vidas, poder ajudar as vidas, tirar elas, arrancar elas de onde elas estão, colocar num lugar seguro, num lugar onde a gente pode caminhar. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem,
se não desistirmos. Não nos cansemos. Volta ali para quem lá também. Às vezes está diferente, não, mas está dentro. Perfeito, está na NVI. No 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Então, se tem um lugar que a gente tem que abençoar, é a casa do papai, é a casa de Deus. Eu sempre vou falar e sempre vou ensinar isso, e eu sempre vou falar: depois que você abençoar aqui, que você ofertar aqui, dizimar aqui, faça a prova do nosso Deus. Malaquias 3:10. Você pode fazer prova, traga os dízimos, as ofertas, mas aqui está falando também: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Então você tem que plantar, você tem que regar e você tem que colher. Não desista, não pare. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas não pare, você vai ver. A gente não sabe qual é a hora que a árvore vai dar o fruto, mas você já notou que de repente, do nada, o fruto vem e enche toda a árvore? É ou não é verdade? Nossa, a gente tinha o pé de abil, era isso, né, amor? Que tinha lá em casa, né? E aí, não sei se veio para cá, mas assim, ele de repente, do nada, depois eu vou explicar para vocês, não vou entrar fundo. Mas é incrível, você olha no pé de fruta e de repente não tem nada. E quando você desperta o olhar, já está cheio de fruta. E quando você menos espera, já amadureceu. Você não consegue ficar acompanhando todo o processo. Você não acompanha todo o processo, mas você vê o fruto ficando maduro. Mas se você desistir daquele pé, se você deixar aquele pé de lado e você for fazer outras coisas, a fruta amadurece, cai e apodrece no chão e você não consegue colher. Então, não desista, não pare, porque é tempo de maturidade. Esse ano é o ano da maturidade para a nossa igreja. É um ano onde a gente vai ver os frutos maduros. E quando o fruto está maduro, nós precisamos colher, para que ele não caia no chão, se estrague ou apodreça. Amém? Então eu não quero que os frutos, os seus frutos, caiam no chão. Eu quero que você colha eles e você desfrute deles. A melhor coisa que existe para o homem e para uma mulher é colher os frutos daquilo que ele plantou. Amém? Amém? A melhor coisa que existe. Meus filhos estão grandes já e eu estou começando a desfrutar daquilo que eles já podem me oferecer. Eu falei: nossa, investi tanto nesse povinho. Mas é isso, mas eles já estão grandes, eu consigo agora, entendeu? Antes era só eu que servia eles, agora eu já consigo pedir: vai lá, buscar um refrigerante, vai lá buscar uma água para o pai, entendeu? Eu já consigo desfrutar porque eles estão ficando maduros. Mas antes não, quem tinha que levar a aguinha para os lindões? Eu. Quem tinha que colocar na caminha, orar? Eu. Entendeu? Hoje não, hoje é dele, vem cá orar por mim aqui, mano. Tá, vem cá. Mas é isso, a gente consegue desfrutar daquilo que a gente planta. Amém? Então plante na casa de Deus, faça isso depois, faça a prova de Deus, faça a prova de Deus, porque isso ficou como um princípio para nós. Nós temos esse princípio de abençoar a casa de Deus. Portanto, daí no 10 fala: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se tem um lugar que a gente tem que abençoar, e quem a gente tem que abençoar, pastor? Antes de você abençoar qualquer um lá fora, é óbvio que o da tua família natural você vai abençoar. Mas e depois, pastor? Eu posso abençoar lá fora? Antes de você abençoar lá fora, abençoe os da família da fé. Veja se alguém não está precisando. Veja se alguém do teu lado não está precisando. Se o pastor ou a pastora não está precisando, veja. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, e especialmente aos da família da fé. Porque aí encontra-se o segredo da multiplicação daquilo que tem que acontecer nas nossas vidas. Por quê? Porque Paulo está ensinando os Gálatas, os da família da fé. Porque é aqueles que estão buscando junto com você, é aqueles que estão olhando para o alto junto com você, é aqueles que muitas vezes estão orando por você, é aqueles que você às vezes não consegue fazer algo, e os da família da fé começam a orar para que o impossível aconteça. Amém? E é por isso que Paulo ensinava eles, falou: os da família da fé, porque às vezes a nossa família natural muitas
Senhor tem abençoado, Deus, a sede. O Senhor nos abençoe também poderosamente. Assim como eu tenho visto empresários se levantando, Deus, e o Senhor abençoe extraordinariamente. Comece a derramar esse óleo sobre essa igreja, sobre esse lugar, Pai. Eu sei que o Senhor já tem dado as chaves, Deus, desse lugar em nossas mãos. Dá a chave da cidade também em nossas mãos. Levanta empresários aqui, bem-sucedidos, Pai. Pessoas aqui, Deus, que não vão só ofertar, mas vão manter a sua obra, Pai. Porque é isso, eu oro para que os teus tenham, Pai. Para que eles cheguem aqui e falem, pastor, o que está precisando? Pega, está aqui, ó, toma, é bênção, é para fazer a obra de Deus. E eu creio que o Senhor vai fazer isso poderosamente, como corre o óleo lá, vai também escorrer aqui, em nome de Jesus. Assim eu abençoo teus filhos, multiplica em nome de Jesus cada semente deles, Pai, e abençoa com prosperidade, Deus, não só financeira, mas espiritual, física, emocional, Deus, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, gente? Recebe, pega aí, porque Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Pastor, vem com a palavra. Amém, igreja, parceiros e irmãos. Amém. Amém, queria agradecer os irmãos que nos visitam nessa noite. Amém. Fica à vontade. O Sebastião também, que foi hoje no Giri, hoje está aqui. Deus possa ter a do seu irmão. Amém. Eu gostei tanto do esposo lá do Giri, né? Quando o pastor mandou lá na semana retrasada, parece que tem umas 11 páginas. Mais ou menos isso. Mas eu achei interessante, viu bem? Onde eu ministrei parte ali foi bênção de Deus para os outros. Amém? Gostaria que o irmão ceder essa lâmpada daqui, que só. Ajuda aí, amém? Vamos estar orando, amém? Nós estamos aí no culto de libertação, que nós possamos ser libertos em todas as áreas através da sua palavra, amém? Pode estar sentado mesmo à vontade, amém? Ó Pai, que nós colocamos agora, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por esse dia, Pai querido, por cada família que representado. Nós colocamos agora, Pai querido, diante do Senhor, Pai querido, abra nossa mente, nosso coração, Pai querido, que a palavra, Pai querido, vai ser lançada, Pai querido, mas que o maligno não vem roubar, Pai querido, a semente que é lançada, Pai querido. E nessa noite, Pai, que nós possamos entender o propósito, a luz da sua palavra, Pai querido, e que nós possamos ter, Pai querido, uma libertação verdadeira, Pai, sobre a nossa vida, e um entendimento, Pai querido, para que nós possamos estar caminhando junto na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem muita coisa acontecendo nesse mundo amor, guerras, né, e muito vivamento também acontecendo dentro do Brasil. Eu estava vendo sábado, ali em Manaus, uma conferência de milagres que foi, ela tem de 2 em 2 anos. E só Cadeirante foi 6 libertos naquela programação. Amém. Glória a Deus. E está tendo um avivamento poderoso. E do mesmo lado está tendo um avivamento, mas também está tendo muita guerra, muita frustração, muitas pessoas desanimadas. Muito menos. E todos nós passamos por essa situação de estar desanimado diante das diversidades. E o tema dessa noite: não se entregue ao desânimo. Amém. Amém? Vamos estar lendo aqui Provérbios,
Provérbios 10, versículo 29. Provérbios 10, versículo 29. Amém. 10, Provérbios 10, 29. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o caminho do Senhor é a fortaleza para os íntegros e ruína aos que praticam a iniquidade. E vamos estar voltando lá em Salmo 37, versículo 23. 37. Diz assim: o Senhor afirma os passos do homem bom, e o seu caminho se compraz. Amém? E diante dessa palavra de Deus, tanto em Provérbios como no Salmo 37, é que nós possamos estar vencendo essa guerra espiritual. Mesmo a gente servindo a Deus, mesmo a gente estando na nossa caminhada, mas a palavra de Deus, ela vai falar que o caminho do homem, o caminho do Senhor é a fortaleza para os ímpios e ruína para os que praticam iniquidade. E no Salmo 37 vai falar do caminho que nós somos os nossos passos, e que nós possamos estar vencendo essa caminhada sobre a nossa vida, porque o inimigo está a todo tempo tirando que nós possamos estar vivendo a verdadeira palavra de Deus. E quando nós estamos desanimados, é terrível. Uma pessoa desanimada é matador de sonhos, vai matando os sonhos das pessoas. Uma pessoa desanimada chega, ele contamina a vida. E que nós possamos vencer essa guerra. E é um inimigo grande, silencioso. Eu posso sorrir com o pastor, mas está desanimado. Você pode estar em vários lugares, mas frustrado. E a gente não entende que essa guerra acontece. Você pode estar congregando, você pode estar até orando, mas ainda desanimado. E isso é uma guerra que muitas pessoas passam, nós passamos, todas as pessoas pensam em desistir. E muitas pessoas já desistiram da sua caminhada. Mas a palavra do Senhor fala que nós possamos estar firmes diante de Deus, porque o caminho do Senhor é fortaleza para os ímpios. Não deixa as situações tirar-nos, desanimar de qualquer situação. É interessante que a pessoa pega, fala assim: o pastor mandou mensagem por hoje. Ele colocou lá a primeira frase: tudo bem? Aí na perspectiva que você está tudo bem. E depende da pessoa, você pergunta como é que você está. Se você está bem, a pessoa vai desabafa. Mas às vezes ele se desabafa numa frustração, num desânimo, e o desânimo contamina as outras pessoas. É uma guerra grande. Independente das situações, eu preciso não ser contaminado com as situações que nos afligem, porque o desânimo ele é uma praga terrível, que vai contaminando o ambiente em todos os lugares. E nós possamos vencer essa guerra, e essa guerra é do inimigo, e que nós possamos tirar verdadeiramente, porque o próprio Azar, ele é o morador da casa de Deus. Ele olhou para a prosperidade do ímpio, ele olhou para a situação
aflições e entrou em uma depressão. O Salmo 73. E no Salmo 37, no versículo 1, no versículo 2, ela assim: não indigneis por causa dos malfeitores e nem tenho inveja dos que praticam a iniquidade, porque de onde dentro, em breve, eles serão definidos como a égua e o xarão. E muitas vezes a gente olha para o que está acontecendo ao lado, para as circunstâncias, mas na minha vida não aconteceu nada. E a palavra de Deus fala assim para o Senhor, ele olha no Salmo 37, ele olha para os nossos passos. Os passos são movimento, são tempo. Há um tempo que nós estamos passando algum processo. Às vezes é um processo de frustração, mas Deus nos abençoa. É um processo que às vezes nós estamos ainda caminhando. Mas o evangelho verdadeiro, aquele que tem a presença de Deus, ele tem que vencer essa guerra espiritual. Porque o evangelho, ele é vida. O que tem de pessoas frustradas, desanimadas, e a gente não entende de onde é que vem essa questão da mente, essa frustração. Não entende. Mas vem do que está ruim, vem para quem está servindo a Deus. Mas como nós entendemos hoje, eu falei muito dessa questão desse processo, o que nós somos em Jesus, e depois, no finalzinho, o resultado, mais um com Jesus, quando nós entendemos aquele processo, nós vencemos toda essa guerra. Então o Evangelho, ele é vida, e nós devemos se manter verdadeiramente a nossa presença, a nossa identidade de Cristo. E as pessoas hoje têm perdido a sua identidade como do Evangelho. Eu vi aquela programação de sábado lá, eu disse, mas de das 3, eu vou em pé, filmado no SBT, no estado do Paraná lá, e foi filmado. 6 pessoas sendo curadas ali. E muitas vezes nós perdemos, às vezes nós perdemos o que nós podemos fazer e o que nós podemos transformar através do Evangelho, porque muitas vezes nós deixamos as circunstâncias, as frustrações, nos desanimar. É uma guerra que precisa ser vencida. O desânimo, ele esconde, ele fica a todo tempo, mas nós precisamos se libertar dessa situação. E essa libertação vem através da gente conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E muitas vezes a gente tem um perigo de olhar o que está acontecendo, mas aconteceu algo lá, aonde está acontecendo ali na vida das pessoas. Muitas vezes a gente olha o outro. Mas todas as pessoas têm problema. Eu já entrei aqui na maior mansão dentro da cidade de Adélia. Quando eu cheguei lá, a pessoa trancou o portão, e já começou a chorar. Falou: olha, Deus mandou você. A gente nem sabe muitas pessoas, a frustração vem para todo mundo, independente de questão financeira, em todas as áreas. O inimigo hoje está trabalhando em crianças. As crianças estão, os professores têm sala lá e tem que ter 2 ou 3 pessoas de crianças, porque o comportamento das crianças estão atingindo a um conflito. Mas se nós possamos ter essa verdadeira presença de Deus sobre nós, que é a presença de Deus que não vai nos livrar dessa situação. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus, então nós temos um Evangelho que traz vida e traz transformação. Ontem eu falei que nós somos herdeiros, nós somos vencedores, nós somos luz.
Nós somos a videira. Aquele que está ligado à videira está bruto. Nós somos os ramos. E muitas vezes nós não estamos nem perto da videira. Então, já cortou, já jogou fora. Pensa que não está ligado à videira. E nós vamos dizer ter um segredo: olha, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que está ligado à videira, tudo que pedis no meu nome será feito. Tudo que pedis no meu nome será. Depois vai passar, já não chegamos mais de céu, mas de amém. E quando nós pulamos lá no capítulo 17, tem uma oração intercessória. Jesus até hoje, né, sustentando, Deus nos ama verdadeiramente, mas muitas vezes as pessoas perderam a esperança. E o salmista que passou por isso, o Salmo 42, nós vemos ali no Salmo, a partir do versículo 42, versículo 6, porque está abatida, ó minha alma, porque perturba dentro de mim essa frustração. Aqui o salmista, ele proclama, ele fala esse versículo aí: porque está abatida, ó minha alma, porque perturba dentro de mim. Espere Deus, pois ainda louvarei. Ele é meu Deus, Ele é meu auxílio, o meu Deus. Depois ele vai continuar nessa expressão: sinto abatido dentro de mim, ó minha alma. Lembro, portanto, de ti, e nas terras do Jordão, do monte Hebron, e no outro Mizar. Um abismo chama o outro abismo. E quando nós olhamos na versículo, eu falei em Provérbios, vem que o caminho do homem, do justo, Deus prospera, mas o caminho do ímpio, e muitas vezes com quem nós estamos andando, até se você andar com uma pessoa que está desanimada, você cai. Você está andando com um matador de sono. Você está andando com uma pessoa que está destruindo. E a questão que é o contraste das coisas. Se a pessoa é uma pessoa que murmura tanto, depois ele vai orar. Não dá. Porque é questão da palavra. A nossa palavra tem autoridade. Nós não morremos para a libertação. Muitas vezes as pessoas passam o dia todo aquela guerra, aquela contrito dentro da alma batida, perturbada, fala o que deve e que não deve, e quer que as coisas aconteçam. Então isso a gente tem que ter cuidado, porque Deus Ele quer nos abençoar verdadeiramente. Deus quer nos livrar de todo o mundo. Deus quer limpar a nossa mente para que nós possamos ter a mente de Cristo. É interessante que o cristão, a palavra assim, que nós chegamos e nós somos luz. E nós muitas vezes as pessoas não estão percebendo essa luz em nós. Porque onde a gente chega, tem que ser agradável a palavra de bênção. Porque lá no Romanos capítulo está assim: não envergonhe o Evangelho de Deus, porque é poder de Deus. Onde é que nós chegamos, tem que ter, chegou ali, porque chegou a presença, chegou o homem de Deus, chegou o justo. E quando a palavra assim, a oração do justo pode muito, nas orações, tem a transformação. E quando nós entendemos isso, nós vencemos essas guerras. Então nós conseguimos vencer em todas as áreas. Ainda mais hoje na situação, porque você vai olhar para o jornal guerra. Você vai olhar, não tem como você correr. Vai no jornal, você vai olhar outra coisa, você vai olhar para o cenário político. Eu já está guerreando para a política de 2026, não tem como a gente correr. Mas nós possamos ter uma
uma mente transformada, porque a palavra de Deus fala assim: não conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Provérbio fala muito questão de sabedoria. Tiago também fala questão de sabedoria. Peça sabedoria a Deus. E nós vamos criar dentro de nós uma verdadeira paz. Uma verdadeira paz. O que o mundo hoje busca? Paz. O mundo está uma destruição. Mas mesmo nessa desordem, eu e você, nós como igreja, nós não podemos ser abatidos. Nós não podemos ser contaminados. Porque nós somos vida. Paulo fala que eu, você, nós somos geradores de vida. Quando nós entendemos isso, então nós possamos vencer todas as guerras da nossa mente. E Deus vai nos abençoar verdadeiramente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vamos colocar aí em tela. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Por isso não desanimamos, embora o interior nos desgaste. Vai acontecer. Muita coisa nós podemos desgastar. Mas o interior, o exterior, estejamos sendo renovado dia após dia. Porque a palavra de Deus se renova cada dia, cada manhã. E quando nós enchemos da palavra de Deus, da presença de Deus, Deus vai nos abençoar verdadeiramente. Deus quer tirar toda tristeza, porque assim como o salmista fala assim, ele estava abatido, fala assim: um abismo, não deixa a tristeza encher o nosso coração, porque quando você vai olhar o Salmo 42, fala assim: um abismo chama outro abismo. Você tem que se libertar. Nós temos que se libertar das frustrações. Nós temos que libertar da depressão, nós temos que libertar do desânimo, nós temos que libertar, onde eu falei da questão um pouquinho da tristeza, que muitas enfermidades chegam através, são as enfermidades espirituais, e o nosso corpo, se não estiver bem, mas muitas doenças chegam até nós. Chega até nós. Eu conheço até pessoa alegre, eu conheço as pessoas alegres. 100 anos. 100 anos. Pessoal alegre. Isso pouco atrás, eu apareceu uma irmã da cristã, levou 101 anos. É interessante, se você pesquisar, lá nos Estados Unidos, lá, tem uma cidade, uma comunidade de pessoal da igreja adventista. É o pessoal que vive mais, porque trabalha a mente. Só você ver que o inimigo trabalha, essa enfermidade trabalha todo o tempo. A tristeza, Provérbios vai falar que a tristeza seca os ossos. E a palavra fala assim: regozijai-vos e alegrai-vos. Ou seja, porque esses quatro para alegrar-vos e regozijai-vos. Jesus fala isso aí: o livro tem a vida com mudança. Então, irmãos, a gente tem que entender que o evangelho é vida. É vida. Então, eu acho que o verdadeiro cristão hoje, o inimigo tem medo, já tem medo. Tem medo do verdadeiro cristão. Que o versículo vai falar assim: que ele vai falar da prosperidade, do caminho do justo. Deus está no seu caminho. Mas aquele que está no caminho, mas continua com a prática da iniquidade, do pecado, então vai ser frustrado. E nós temos que libertar de todas as áreas. O problema de hoje é que muitas pessoas não querem se libertar
do pecado. Está ainda, frustrado aí, vai se frustrando, porque é interessante o Evangelho que eu falei hoje, o Evangelho é simples demais. O que Deus quer de nós? É que nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Só isso. Que nós pedimos perdão do nosso pecado. É muita pouca coisa assim, que nós possamos reconhecer Deus como nosso único Senhor e que nós possamos arrepender dos nossos pecados. Depois nós vamos ter uma vida verdadeira, nós vamos entender o que nós somos em Cristo. Muitas vezes a pessoa está com 10, 15 anos, 20 anos, ele não sabe o que ele pode fazer, o que ele é em Cristo Jesus. E a gente encontramos pessoas, mas como isso está acontecendo? E é muito bom, irmãos, quando Deus fala, Deus está na mente de Deus. Hoje na sua mente aqui, você procura a mente de Deus. Cita o nome de alguém. Pastor que não me conhece muito. Tem, né? Ou imagine você ser reconhecido como um homem ou mulher de Deus. Está escasso. Não está escasso. Olha só, olha de tal, é referência. Então, nessa igreja tem que ter alguém que é referência. E essa referência é você, nós, somos nós. Nós não devemos ser as pessoas que possam estar sendo contaminados. Não podemos estar contaminando, porque nós somos geradores de vida. E Deus é bom. Eu sou mais um com Cristo. Nós aprendemos onde? Quando nós buscamos essa identidade mesmo, nós possamos ser participante da natureza divina. Nós somos participantes da natureza divina. Quando o cristão entende isso, que Deus habita dentro de nós, o Espírito Santo é que habita dentro, nós somos dentro do corpo do Espírito Santo. Nós olhamos lá em Atos falando que recebereis poder. O Espírito Santo de Deus. O poder de Deus. E hoje o povo não quer adorar, vem aqui, em todos os lugares, a pessoa está dispersa. Ser participante da natureza de Deus, nós não temos algo sobrenatural. Deus quer se manifestar verdadeiramente sobre o nosso coração, que nós possamos sonhar, que nós possamos transformar o ambiente, transformar a sociedade, transformar a nossa família, quando nós acreditamos o que nós podemos fazer diante da palavra de Deus. Mas o inimigo está bom. Está ali que você fica desanimado. Ele vai usar as palavras. Ele usa a todo tempo. E ele é só rasteiro. Não tem um inimigo mais eficaz do que esse, que é o desânimo. Você pode até participando, mas seu coração não está ali. A sua mente não está ali. É um inimigo terrível. Mas que nós possamos se libertar. Se libertar. E quando nós entendemos isso, você não sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode fazer. Porque a palavra de Deus, Ele vai falar que vai nos prosperar. Ele vai falar que o Senhor firma os seus passos, o seu caminho. O nosso caminho o Senhor vai firmar. Nosso pensamento, que nós vamos estar firmes na presença de Deus, e o caminho do homem bom. O seu caminho nós vamos estar avante. E verdadeiramente, e no versículo de agora vai falar assim: se cair, não ficará prostrado,
porque o Senhor segura pela mão. Que nós possamos ficar firmes a todo tempo. Não deixe a circunstância nos frustrar. Amém? E que nós possamos ser mais um em Cristo Jesus. Nós entendemos que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. João 15, versículo 16, Deus nos escolheu. Aí vai falar que tudo que nós pedimos no seu nome será feito. Olha, o homem tem, né? É um texto que muito eu falo, que o profeta foi lá, olha, você vai morrer. Mas a pessoa foi e jurou, pediu perdão, ajuda, o profeta volta, né? E é interessante, você viu quem deu a sentença? Deus. Mandou o profeta. Agora o coração quebrantado, o coração de arrependimento, muda a sentença das situações da nossa vida. Muda a sentença de morte. Muda. E muitas pessoas estão mortas espirituais. Mas que nós possamos ter um olhar espiritual, discernimento espiritual. Deus te ama, Sebastião. Amém. Deus te ama muito. Amém. Glória a Deus. Amém. Que essa tristeza da sua alma, que o salmista teve, né? Essa tristeza da alma, Deus vai te libertar. Deus nos liberta. E uma pessoa liberta, depois você caminha lá em Judas, um capítulo pequenininho, né? Eu acho que no versículo 3 fala assim que ele souber. O que vai acontecer? O amor, a paz e a misericórdia vai ser multiplicada. Você viu que o inimigo trabalha que nós somos multiplicadores? Qual lugar que tem cheio de amor vai ser multiplicado? Um lugar que tem paz, você vai querer estar lá. Né? Um lugar que tem misericórdia, por exemplo, eu errei, tem amor, tem um olhar, tem misericórdia, você vai querer saber. E muitas pessoas, né? Pessoas saem da igreja e param de cumprimentar. Mas tem isso não, irmãos. Você é um multiplicador. Multiplicador, crente é multiplicador. Nós somos multiplicador. Misericórdia, paz e amor. Misericórdia, paz e amor. Que nós possamos não conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Deus vai nos dar entendimento. Deus vai nos dar sabedoria, para que nós possamos experimentar qual seja a perfeita vontade de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa congregação. Nossa congregação vai ser uma congregação de amor, de misericórdia, de paz. Quando nós vencemos o inimigo do desânimo, cai e enche de multiplicação de amor, de paz, de alegria. Que essa guerra seja quebrada em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos não aceitar essas situações. A pessoa pode estar lá, meu irmão, frustrado, mas você não, você é um gerador de vida. Amém? Nós somos gerador de vida. Amém? Deus possa ricamente abençoar a nossa vida. Amém. Que nós possamos ser mortos para o pecado. Que o nosso caminho seja um caminho reto, pleno na presença de Deus, de vitória. Nós vencemos essa guerra.
muita coisa vai acontecer e o processo é rápido. Porque Deus nos abençoa nossos passos. O Salmo 37. O Salmo 37 aqui, no versículo 1, 2, né? É rico a presença de Deus. Né? E muitas vezes as pessoas olham para o Salmo 91, né? E imaginam que é um segredo. A pessoa lê o Salmo, vê que é bonito. Mas o segredo começa lá no 1. Aquele que habita no Altíssimo. Aí a promessa vai até o finalzinho. Mas o segredo está lá no 1. Aquele que habita, aquele que entrega, aquele que está na presença de Deus. Amém. Vamos estar orando. Amém. Você colocando de pé. Amém. E que nós possamos vencer as guerras, a guerra do desânimo. Amém. Ó Pai querido, nós colocamos agora, Pai, em nome de Jesus. Você conhece, Pai, da nossa alma, Filho. Você conhece o nosso sentimento. Você conhece, Pai querido, o nosso coração, Pai querido. E nessa noite, Pai querido, nós entramos em guerra. Uma batalha espiritual, Pai querido, que nós possamos, Pai querido, vencer, Pai querido, o desânimo, Pai querido, e até as pessoas que estão desanimadas, Pai querido, que não venham contaminar, Pai querido, mas que nós possamos encher da Sua graça, da Sua glória, Pai querido, porque nós temos a certeza, a convicção, Pai querido, que nós vamos estar vencendo, Pai querido, essa guerra a partir deste momento. Ó Pai querido, limpa da nossa mente toda frustração, toda palavra alojada, ó Pai querido, no nosso coração, palavras, Pai querido, que nos machucaram, Pai querido, palavras de sonhos que falaram, Pai querido, abaixo deste momento, Pai querido, nós não aceitamos mais no nosso coração, na nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo sobre nossas vidas, ó Pai querido, e todo, Pai querido, cansaço mental, cansaço físico, Pai querido, toda tristeza esteja caindo por terra agora, Pai querido, em nome de Jesus. E venha habitar agora, Pai querido, a presença do Espírito Santo. Ó Pai querido, derrama, Pai, sobre todos os filhos, Pai querido. Abre, Pai querido, nossa mente, abre o nosso coração, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos pedir sabedoria do alto, Pai querido, e não conformar com este mundo, mas transformar essa renovação do entendimento do Senhor, Pai querido. Que nós possamos, Pai, ser pacificadores, multiplicadores da paz. Que nós possamos, Pai, ser cheios de amor, Pai querido, multiplicador de amor. E que nós possamos, Pai, ter um olhar de misericórdia. Porque tem pessoas lá fora, frustradas, destruídas, pessoas tentando, Pai, destruir as suas vidas, Pai querido, mas que nós possamos, Pai querido, olhar para essas pessoas e encher, Pai querido, sabedoria, graça, ter uma ousadia, Pai querido, para lembrar essas pessoas e nós não aceitamos, Pai queridos, almas tristes, nós não aceitamos a nossa alma ser abatida, Pai querido, porque o Senhor derrama sobre os filhos a sua graça e a sua glória, Pai querido. Aviva, Senhor, o nosso coração, Pai querido, porque nós entendemos, Pai querido, que a sua volta está breve, Pai querido, que não está acontecendo neste mundo, Pai querido, é muita destruição, é muita morte, é muita guerra, e nós não conformamos, Pai querido, vidas estão sendo perdidas, Pai querido, para que eu não posso olhar só dentro de mim, Pai querido, só com a minha guerra espiritual, com a minha fraqueza, mas se enche agora, Pai, com a presença do Espírito Santo, que o Senhor revestido de virtude de poder, para programar na cidade de Edém, programar no meu lar, para que o meu lar seja edificado, Pai querido. Sai do nosso lar toda tristeza, sai do nosso lar toda frustração, toda palavra lançada contra o nosso lar, contra a nossa família, a partir deste momento é destruído pelo poder do nome de Jesus, porque nós somos libertos através da Sua palavra, porque a Sua palavra fala que nós possamos
possamos ser verdadeiramente libertos em nome de Jesus de toda perturbação. Seja caído por terra. Toda ansiedade seja caído por terra e encha fora do nosso coração. Porque a sua palavra fala, Senhor, que eu sou gerador de vida. E eu preciso gerar vida. Eu preciso estar ligado na vida dele, dar fruto. Em nome de Jesus. A partir deste momento, eu tenho a certeza e a convicção que eu sou mais um com Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E você? É mais um? Com Jesus? Amém? Irmãos, não deixe o inimigo trazer frustrações, desânimo. Amém? Porque nós somos filhos de Jesus. Você é um gerador de vida. É o contrário. Você vai tirar esse abatimento das almas das pessoas. Porque o Espírito Santo quer habitar dentro de nós. Amém, pastor? É isso, gente. A gente tem que ser alegre, tem que ser para frente, tem que ter força, ânimo, garra, determinação, ousadia. Não tem como, a gente não pode dormir, desanimar. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo e a passos largos. Nós estamos numa geração em que é assim, ó, é velocidade, constância, é velocidade, constância, velocidade, constância. E para você não ter a velocidade e a constância, você precisa de força, precisa de ânimo. Enquanto ele estava pregando aqui, vinha um versículo muito forte na minha mente, né? Do capítulo do 7, de 2 Coríntios 7, 10. 2 minutinhos, já vou liberar vocês. 2 Coríntios 7, 10. Olha só que fala: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Não remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. Então nós temos que sim, sentir a tristeza, ter a tristeza, mas a gente tem que entender que Deus está num processo para a gente se arrepender de algo, ou entender que precisa de um arrependimento em alguma situação. Amém? Então, quando ele estava pregando aqui, vinha muito forte isso. Então, existe a tristeza em Deus e existe a tristeza do mundo. Só que a tristeza em Deus gera arrependimento, e a tristeza do mundo gera remorso, porque você não fez o que tinha que fazer. E em Deus não. Em Deus você tira uma lição. Você fala: opa, Deus está querendo falar algo nessa situação comigo, ou então com uma situação com alguém à volta. Então, a gente precisa entender dessa tristeza. E a alegria, a mesma coisa. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Não a alegria que é igual a do mundo. A alegria do mundo está colocada em coisas. Eu sou alegre porque eu tenho o melhor carro. Eu sou alegre porque eu tenho a melhor casa. Eu sou alegre porque eu tenho o melhor celular. Não, a alegria em Deus é porque eu tenho um lar. Eu tenho uma casa. Entendeu? Não é parentes, é pessoas. Eu tenho um lar em que eu amo, não casas. Tem pessoas que têm casas maravilhosas, mas não amam aquele que está do lado. Estão procurando fora da sua casa alguém para amar. Vocês estão me entendendo? Amém? Então nós temos que ter também a alegria no Senhor e a tristeza também no Senhor, para que haja arrependimento e salvação. Aleluia! Amém? Então é isso, é entender aonde que está colocada a nossa alegria, aonde está colocada a nossa tristeza. O mundo lá fora não sabe disso. Como o pastor bem disse, o mundo lá fora está totalmente perdido, e ele acha que essa tristeza não vai produzir nada. E aí é que ele encontra a morte. Se desanimam, uma pessoa triste andando, uma pessoa alegre andando. Por quê? Porque a tristeza gera desânimo, fraqueza, e a alegria gera força. A alegria gera força. Por que eu estou fraco? Porque você está triste, desanimado. Por que eu estou forte? Por que você está assim, pastor, tão animado, para lá e para cá? Porque eu estou alegre. Amém? Deus está fazendo grandes coisas, mas eu não estou vendo nada, mas Ele está fazendo, e tudo que Ele faz é grande, mesmo que você não veja. Ele não está mexendo só na minha vida, Ele está mexendo na sua, na vida de cada um. Mas eu não estou vendo, mas já já você vai ver, porque Ele tem que mexer as peças devagarzinho. Amém? Ele mexe na minha, mas para mexer na
poder se despedir e ir embora. Então eu quero nessa noite orar por você e declarar sobre a sua vida. Feche os olhos aí, vamos orar. O pastor já abençoou e eu quero retificar isso, para que a gente possa sair daqui com uma força e com um ânimo do alto, do céu. Não vamos desanimar, não vamos retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós avançamos, nós continuamos, nós vamos até que alcancemos o propósito, alcancemos a promessa daquilo que Deus tem para nossas vidas. E se você alcançar a promessa, a sua família vai alcançar também. Porque a promessa não é só para mim, é para a sua família. A promessa não é só para uma pessoa. No reino de Deus não tem só um, no reino de Deus é coletivo. Amém? Se Ele te abençoar, Ele vai abençoar os que estão ao seu redor. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, agora eu quero abençoar, Pai. Se alguém aqui está triste, que seja a tristeza do alto, que seja a tristeza de Deus, para produzir arrependimento e salvação. Não a tristeza igual ao mundo, entende? Que fica com remorso porque não fez as coisas, porque deixou de fazer e fica desanimado e acaba morrendo. Não, aqui não vai ter ninguém que morra. Ninguém vai morrer aqui. Nenhuma família vai morrer aqui, pelo contrário, haverá vida. Eu agora abençoo com vida, eu abençoo com alegria. A alegria que nós vamos ter não é por causa das coisas, as coisas vão nos servir, as coisas vão ser para nos servir, não é nós que vamos servir as coisas, os nossos corações não vão estar nas coisas, pelo contrário, as bênçãos vão morrer atrás de nós e nós vamos usar para abençoar todos aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, você vai ter o melhor carro para abençoar aqueles que estão à sua volta, você vai ter a melhor casa para receber os seus irmãos e abençoá-los em nome de Jesus. Você vai ter avião, helicóptero, aquilo que Deus quiser para a bênção do Senhor, para o reino de Deus, para o avanço da obra de Deus. Ele vai te abençoar com muito dinheiro, mas é para você ser um mantenedor da obra de Deus. Não esqueça disso. Ele vai abençoar para que você abençoe a obra dele e a obra dele continue na terra, o evangelho dele continue indo a toda criatura, porque nós precisamos de dinheiro para levar a mensagem do Senhor a todos aqueles que precisam. Então, em nome de Jesus, que a sua igreja nessa noite receba muita força, muita alegria e muita paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que sobre ti venha a paz todos os dias da sua vida. Eu te abençoo um restante de semana abençoadíssimo, extraordinário, portas abertas, toda tristeza caindo por terra e a alegria do Senhor vindo sobre você e sobre a sua família e todo espírito de morte saindo e a vida entrando, a vida, novidade de vida vindo em nome de Jesus. Sejam abençoadíssimos, vão em paz.